Galera, boa tarde. Vamos começar as aulas online agora. Vocês vão ouvir alguns barulhos esquisitos, tá? Que são do Karamazov e do Boris, que estão aqui e eles falaram que não vão sair. Então eu sinto muito, mas vocês vão ter que conviver com isso. É o que tem para hoje, tá? Tempo de coronavírus, vamos lá. A gente vai terminar a aula sobre Machado de Assis e aí eu vou só fazer algumas retomadas. Primeiro, tá? Se Machado de Assis tivesse morrido com 40 anos, seria um escritor medíocre. A grande produção do Machado é aquilo que ele vai fazer como obras de segunda fase, ou seja, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. A primeira fase de produção, vocês lembram, era romântica, Helena e Yaya Garcia, Ressurreição e A Mão e a Luva, tá? Esses romances a gente não vai tocar. Para a segunda fase do Machado, o que interessa para a gente? Primeiro, as características que são específicas do Machado, então vamos relembrar isso, tá? Intertextualidade interna e externa. Vocês lembram que em Memórias Póstumas de Brás Cubas aparece já a personagem Quincas Borba, tá? Que vai ser uma grande personagem depois do segundo livro da fase realista. A intertextualidade externa, por exemplo, com Shakespeare, lembra que eu falei para vocês do exemplo da peça de teatro sobre Otelo, que entra em Dom Casmurro, tá? Metalinguagem, ele vai explicando para o leitor como que o romance dele se organiza. Tem momentos que ele fala, olha leitor, o maior defeito desse livro é você, porque você gosta de um romance que vai em linha reta, e o meu estilo é zigue-zagueante. E aí vem a terceira característica do Machado, um estilo que vai e volta, que não vai em linha reta, que se preocupa muito mais em como narrar do que o que narrar. Ou seja, a forma como ele narra é mais importante do que o conteúdo. Quarta característica, digressão. Digressão é aquilo que todo professor de humanas tem. Você começa a falar de um assunto, você viaja por livre associação e vai parar em outro. Tá? Vocês se lembram que o exemplo que vocês tinham era em Dom Casmurro. Quando o Bentinho percebe que vai se emocionar e ele não quer dar o braço a torcer porque ele supõe que foi traído, então ele sai dos olhos da Capitu que ele estava descrevendo e vai para a ressaca, por exemplo. Então a gente já tem até agora intertextualidade, metalinguagem, estilo zigue-zagueante, relação de amor e ódio com o leitor. A literatura do Machado é a única que fala para o leitora, na verdade. Ele pressupõe sempre uma leitora mulher, que ela é idiota, que ela é obtusa. Ironia, tá? Todo mundo se lembra, por exemplo, de Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Junto com essa ironia, a gente pode dar a sexta característica, que é a concisão extrema. O Machado consegue falar muita coisa com poucas palavras, em uma linha ele fala aquilo que escritores não conseguem falar, às vezes, em uma página. Humor depreciativo, tá? Que é um humor que desqualifica o outro o tempo todo. Lembra da Eugênia, né, gente? Eugênia é bem nascida, mas ela era a manca que nasceu atrás da moita, né? Era a filha do relacionamento problemático entre o Dr. Vilaça e a Dona Eusébia. Além desse pessimismo, além desse humor que é sempre depreciativo, um pessimismo radical. A gente lembra do fim de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele fala que não teve filhos e isso foi uma grande vitória para ele, tá? Aí a gente tinha visto o seguinte, que o Machado tinha 5 romances de segunda fase. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquele do autor defunto. Quincas Borba, tá? Que é o romance que fala da vida de um professor de província, que é o Rubião, que tenta dar o golpe num amigo chamado Quincas Borba, que é um filósofo louco, e acaba levando o golpe da Sofia e do Cristiano Palha. A gente tinha visto também Dom Casmurro, que é a história de um ciumento obsessivo, que é o Bentinho, que tinha se formado para ser padre, tinha feito seminário, ele era advogado, então ele manipula o discurso para tentar provar que foi a mulher que o traiu e não ele que era canalha, que tinha até paquerado a mulher do melhor amigo dele, a Sancha, que era a esposa do Escobar, com quem ele obsessivamente acha mais tarde que foi traído pela Capitu. A gente tinha visto Memorial de Aires, eu tinha comentado com vocês que é um diário. No Memorial de Aires, o que a gente tinha visto é que ele era um diário de um conselheiro aposentado, extremamente sarcástico, mas que todo mundo gostava, ele aproveitava o diário para poder falar mal de todo mundo. E a história fundamental que ele critica aí é a história de Tristão e Fidélia, que é um casal que todo mundo acha que é honesto, que é íntegro, e ao longo do diário ele vai provar que não, que eles já eram amantes, inclusive desde Portugal. A gente tinha visto isso também.
e Esaú e Jacó, que é uma obra que trabalha com a transição da República da monarquia, desculpa, para a Primeira República. Tá? A obra se passa nessa transição entre 1888 e 1889. Lembra que são dois irmãos, são gêmeos, o Pedro e o Paulo, um representa a monarquia, o outro representa a república. Eles se odeiam, a única coisa que eles têm em comum é o amor pela mesma mulher, que é a Flora, mas mesmo assim eles têm os mesmos hábitos, as mesmas atitudes para alcançar os mesmos objetivos. Que eu tinha comentado com vocês que era uma grande ironia do Machado de Assis, que estava propondo para a gente que você pode mudar o sistema de governo, que para o povo não muda nada. A gente continua sempre com os mesmos problemas. E agora faltavam só os exercícios da apostila. Vamos lá? Mostrando a apostila de vocês, então, página 62, vamos lá? Primeira questão, tá? Tem um textinho aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o Brás Cubas vai criticar o cunhado dele, o Cotrim, mas de maneira indireta. Ele fala mal falando bem. Sabe aquela tia velha que a gente tem em casa, que ela elogia todo mundo, mas o elogio dela, nossa, que bom, né? Graças a Deus que ele parou de usar droga, agora ele deixou de roubar no banco. Então ela te conta que o cara parou de usar droga e graças a Deus que ele parou de roubar no banco, coisas que você não sabia. O Brás Cubas faz exatamente a mesma coisa com o cunhado dele. O primeiro texto diz o seguinte, ó, exercício do Enem, hein, galera? Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Olha a ironia, né? Ferozmente e honrado, são coisas ambivalentes. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza, chamavam o Cotrim de avarento. E cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo do que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que, ele só mandava os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode, honestamente, atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito das relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, irmão de várias irmandades e até irmão remido de uma dessas, o que não se coaduna muito com a reputação de avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Aqui ele está dizendo para nós que o Cotrim é vaidoso, ele ajuda porque alguém faz o retrato dele, que ele é bárbaro, que ele mata os soldados de tanto espancá-los, mas que supostamente ele espanca os escravos porque é acostumado, era uma coisa do hábito. Tá? A questão do Enem pede o seguinte, ó, a obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia, dizer uma coisa para significar outra. Descrevendo a moral do seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao... Gente, 2 minutinhos para vocês fazerem. Sim. E aí, fizeram? Alternativa B, né? Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que o Cotrim prendia e torturava escravos. Essa é a maior crítica que o Brás Cubas faz ao Cotrim nessa questão. Agora a gente vai para a questão 2, também do Enem, óbito do autor. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios.
Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e inconstante, tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, a mais ínfima entranha, tudo isso é sublime louvor ao nosso ilustre final. Aí na página 63, eles trazem para vocês uma imagem aqui, para que vocês possam comparar o texto que a gente acabou de ler com a imagem que está embaixo, tá? Que é um quadro do Portinari. E a pergunta pede o seguinte. Essa aqui, galera. Compare no texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari, é correto afirmar que a ilustração do pintor, alternativa A, né, apresenta detalhes ausentes na cena. Evidentemente, são dois registros diferentes, dois tipos de linguagem diferentes. Última questão agora, FUVEST, vamos lá. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa. Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho, seria, portanto, correto dizer que a ela se apresenta... Gente, se é o Bentinho que fala, é lógico que ele manipula os fatos. Não quer dizer que ele foi quase um assassino, que deu café envenenado para o filho, nada disso. Ele vai dizer pra gente que ele é um homem que sofre, que ele é um coitado, e que a Capitu traiu, porque ela tinha uma índole má, né? Tanto que a expressão que ele usa era: a semente já estava dentro da casca, a origem da índole dela é que determina o comportamento dela. Da alternativa B, viciada pela perspectiva universal assumida pelo narrador. Galerinha, é isso. Tarefinha para vocês, mini complementar. Na próxima aula a gente vai para o módulo 6, tá? O último módulo dessa apostila 5. Beijão e boa semana para vocês. Você quer dar beijo neles também, Tamir?